meu povo, eu estou aqui em uma forma inédita, né? Algo que aconteceu pela primeira vez da história do nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia, que é trazer um aluno nosso para cá, aqui para Belo Horizonte, para a gente saber como foi que ele decidiu fazer esse curso, entrar nesse desafio, se foi um desafio mesmo para ele, e saber todos os detalhes a respeito da transformação que o curso causou na vida dele, na vida ministerial principalmente, porque ele é um homem de ministério. Pastor, como é que foi, né, receber a notícia que estava vindo para cá para encontrar com a gente? Gente do céu! Eita, que barbaridade! Para mim foi... Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei assim, sabe, naquela expectativa. Eu já queria que chegasse a segunda-feira, porque quando veio depois o voucher do hotel, aí eu... Não é real isso aqui, cheio. Meu Deus do céu, o que é isso? Mas olha, o senhor saiba que é muita honra poder lhe receber, porque cada um tem uma experiência, cada um entra na quarta dimensão de uma forma diferente de um do outro, né? E tem experiências diferentes. Oh, meu Deus! A sua experiência é muito espetacular, desde o início da sua história, como conheceu, depois ficou receoso, né, de dar continuidade. Para mim foi um choque. Né? É. Agora me conta aqui, eu sei que o senhor é pós-graduado em missiologia e fez seminário teológico também, né, desde muito novo e com muitos anos de ministério já, né, atuante, de ministério atuante. O que difere a quarta dimensão da Bíblia de tudo que o senhor já fez até hoje? Se o senhor pudesse escolher, o que difere? Gente do céu! Vê só, nós temos muitas matérias, não sei hoje, mas quando eu estava no seminário, formei, toda aquela coisa, então tinha muita coisa filosófica, muita coisa histórica e tal, mas pouca Bíblia, assim, de você, né, buscar o conhecimento dentro mesmo da Bíblia, tal. Então esse seria o diferencial? Para mim foi. Estudar a Bíblia? Sim, estudar a Bíblia. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. É um sonho meu, de 12, 13 anos mais ou menos, de conhecer a língua hebraica. Eu sempre tive esse desejo. Quando tu aparecestes, tal, caiu assim, sabe, como um presentão. Pai do céu, essa mulher tem um conhecimento, assim, é formidável. É isso que eu estou precisando. Então aí eu me aprofundei. Como é que foi a sua experiência na primeira aula do curso? Na primeira aula eu escrevia assim, as partes mais principais. Só que na metade dela, eu disse, peraí, calma aí não, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu só metei tanta coisa para falar assim, eu vou começar a escrever tudo que ela fala. Aí eu voltei à aula, né, e comecei a descrever tudo que fala. Quando começou a falar sobre isso, a primeira letra do nome de Deus, o seu significado, o poder que ela tem, eu disse, puxa vida, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Tem um universo aí, né? Onde eu estava esse tempo todo, meu Deus, que... Aí lembrei da passagem que sempre fala, que o Senhor esconde as coisas para que nós possamos procurar e achar, né? Mas Senhor, tanto tempo eu fiquei procurando, né? E depois que começou o curso, depois que o senhor começou, que o senhor decidiu, que o senhor entrou mesmo, falou, eu vou entrar, está decidido, vou começar. O que o senhor sentiu de mudança na sua leitura bíblica, no seu relacionamento com Deus? Eu estava até contando para o pessoal hoje, domingo passado e o outro anterior que eu ministrei, em duas igrejas diferentes, eu percebi a diferença. Porque assim, tu falou uma coisa em uma aula que se você deseja mesmo conhecer, então tu tens que pesquisar no original, tens que saber mais ou menos como foi isso aqui, uma pesquisa mais profunda, uma abordagem mais e perguntar. Você fazer perguntas. Percebi que eu tirei um tempo maior, porque assim, eu fui pesquisar mais, sabe? Então você pode dizer que depois que iniciou o curso, a sua maneira de ministrar, de preparar as aulas, de preparar as ministrações e tudo, já sofreu uma diferença, já sofreu um impacto. Sim, eu percebi que sim. Glória a Deus, porque alguma coisa Deus está fazendo.
O senhor passou a entender ou a perceber a Bíblia de forma diferente? Sim. Porque é o seguinte, hoje eu não estou lendo mais a Bíblia apenas na linguagem do português, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz e tal, mas não apenas dessa forma. Mas por que Deus disse haja luz? Qual foi a razão? O senhor está se fazendo as perguntas, né? Que a gente sempre fala. Um outro detalhe, não é que eu não buscasse a Deus, né, para Ele me dar uma palavra quando fosse ministrado. Não, não é isso. É que você está fazendo um paralelo entre o antes e o depois. Depois, mas agora, assim, de Deus para a mudança da minha vida começou nisso aqui, nessa jornada de hoje, de agora, que eu estou vivendo aqui. Na verdade, começou quando o senhor aceitou entrar no curso da quarta dimensão. Começou ali, pastor. O que o senhor poderia falar para tantas pessoas que pensam, né, que às vezes o hebraico pode ser alguma coisa herética, ou pessoas que não entendem que de fato existem segredos na Bíblia? O que o senhor poderia falar para essas pessoas, porque isso foi uma experiência que o senhor passou por ela, né? Eu achava que a Bíblia era apenas o livro, né, sagrado, né, aquela coisa, mas que era rico, riqueza, tal coisa, mas a diferença da letra hebraica, da linguagem santa, da escritura santa para o povo santo, é totalmente diferente da nossa linguagem do nosso país. No português você lê um texto e tal, coisa, mas você não consegue extrair o que está escondido. A revelação profunda, você não consegue atingir. Mas você sabe que tem gente que não acredita, né? Que fala assim, não, tudo que Deus tinha para revelar já está revelado. Já está revelado. Eu escuto muito isso. Eu vi assim, eu entendi dessa forma. De Bereshit para cá, não. É diferente. Aí o que é que eu digo para as pessoas? Faça como eu fiz. Vá, mergulhe de cabeça, vá buscar porque você vai encontrar. Eu estou encontrando. Eu estou encontrando. Não é heresia, não é um outro ensinamento, mas é a realidade da revelação de Deus. Eu comecei a perceber que nós estamos nos tornando hoje, algumas pessoas, como se fosse um tipo de um agnóstico cristão. Que Deus está um pouco distante, o que Ele tinha que fazer já fez, agora é somente esperar a volta de Jesus, somente isso. Não. O Evangelho tem muito mais coisa. Eu pereci por muito tempo. Você ofereceu? Sim, porque assim, o pouco que eu estou entendendo hoje da clareza, durante muitos anos eu não, assim, era como se fosse uma coisa normal apenas. E não é, gente. Tem muito mais. Coisa boa. Muito mais. Que coisa boa. Eu fico muito feliz em saber desses resultados todos, né? Que o senhor está entrou mesmo na quarta dimensão, né? Uma curiosidade que quando eu vi a primeira aula, né? O que te levou a conhecer tudo isso aí? Por que isso? E eu, dentro dessa pergunta, faço outra. Por que também tu decidiu transmitir isso para as pessoas desta forma? Quando eu converti de uma forma muito intensa, mas muito intensa mesmo, né? E quando eu me converti, eu me apaixonei por Bíblia demais, mesmo com aqueles só 14 anos, 13 para 14 anos, ou 14 para 15. Na minha adolescência mesmo, eu falei, eu quero saber tudo. E desde aquela época, eu já entendia que aqui no Brasil eu não ia saber. Que para mim saber muito mais de Deus, para mim saber muito mais de Jesus, eu ia ter que saber a língua que eles falavam. Por quê? Eu entendi que Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou não no Brasil, mas em Israel. E não em português, não falando português, mas falando uma outra língua. Falei, então, desde aquela época, eu falei, então,
eu tenho uma caminhada para conhecer o país da Bíblia, onde ela foi escrita, para conhecer a língua na qual a Bíblia foi escrita, com certeza na cultura na qual ela foi escrita e com certeza num país que tem tradições diferentes do meu. Mas não foi de repente. A partir daí, então, tem todo um percurso, tem todo um processo, né? Cadê dinheiro para ir para esse país? Cadê dinheiro para aprender esse hebraico, né? Então, mas Deus foi provendo tudo. Não te cortando, mas tu começaste a aprender o hebraico aqui no Brasil ou... Comecei aqui no Brasil, porque era onde eu falei, onde a minha mão alcançava primeiro. Eu fui para onde a minha mão alcançava, né? E aí procurei, fiquei estudando mais ou menos uns 3 anos aqui no Brasil para depois ir para Israel, que aí foi o meu próximo passo, né? Fui fazer seminários em Israel, fui fazer faculdade em Israel, fui fazer cursos de especialização em Israel e comecei a levar, né, interessar para os pastores e não só os pastores, mas eu acho que todo mundo que ama a Bíblia tem que conhecer Israel, tem que conhecer a Bíblia no seu original, né? E passei a levar pessoas para lá, né? E assim se tornou mais ou menos 15 anos nesse passo, levando, mas também ensinando aqui. Então eu trabalhei com as duas áreas, né? Levando lá e ensinando aqui. E no ensinar aqui a gente ensinava para pequenos grupos, né? Para pequenos grupos. Os pastores faziam reuniões de conselho de pastores no Brasil inteiro e me chamavam para ensinar lá. Mas aí eu falava, gente, como é que eu vou estar em todo lugar? Né? Eu não dou conta de fazer tanta viagem para Israel, né? Numa média de 8, 10 viagens por ano a Israel, ensinando lá. E como é que eu tenho família, né? Casada há 34 anos. Assim, por o ano seria 8 vezes Israel? Sim, por ano, né? Mas também eu sou casada há 34 anos, então tenho um marido para cuidar, tenho os filhos, tenho neto, né? E na época, quando tu começou, era tudo guri, né? Os filhos, né? Tudo criança, né? Como é que eu vou fazer tanta viagem em Israel e também dentro do Brasil viajar tanto para ensinar? E aí, mas eu tinha muito desejo de ensinar, por quê? Porque eu via muitos erros, eu via muito os erros acontecendo, né? Muitas pessoas ministrando sobre coisas que não tinham nada a ver. Eu sabia que não tinha nada a ver, porque eu estive em Israel tantas vezes, conhecia a cultura, conhecia a história, conhecia o conceito, conhecia a história por trás da história. E eu ficava vendo as pessoas, às vezes, até ministrando errado, né? Ou pessoas querendo compreender a Bíblia, mas sem as fontes importantes, sem as fontes corretas, sem as fontes confiáveis, né? Eu falava, poxa, mas eu tenho essas fontes confiáveis, né? Poxa, mas eu estudei tanto, eu há tantos anos estudando, há tantos anos me dedicando, porque era para mim. Eu sempre tive o desejo de eu aprender para mim, né? Mas vendo as pessoas com esse desejo também, mas sem ter as fontes. Ou então, buscando em livros, que eu olhava esses livros e falava, oh, gente, coitado de quem está estudando nesses livros, esse livro está totalmente fora do que é de verdade em Israel, né? E eu ficava penalizada com aquilo, até que veio a oportunidade da gente, na verdade, amplificar isso que eu já fazia, que eu já ensinava mesmo, mas eu ensinava para poucas pessoas. Mas aí quando chegou a ideia do curso, da gente poder criar um curso que fosse, que pudesse né, abranger as pessoas em todo lugar do mundo, eu falei, então é por aí que a gente vai, porque dessa forma, online, as pessoas podem, de onde quiser, aonde tiver, em qualquer lugar do mundo, pode assistir às aulas quantas vezes desejar, na hora que puder. E aí foi onde eu conheci a Carlinha é expert aí nessa parte toda tecnológica. Aí Deus trouxe ela para mim e a gente começou a caminhar. Mas a vontade era essa, era de, poxa vida, se eu há tantos anos, né, vou a Israel, que a fonte toda está lá, né? Aprendi o hebraico, todas as pessoas têm esse desejo, mas não tem aonde conseguir. Então, se eu tenho isso, vamos compartilhar, né? Vamos colocar no ventilador e todo mundo poder ter acesso também. Então, veio daí. Rapaz, que maravilha, viu? O que o senhor acha em relação ao valor do curso para tudo que a gente oferece dentro do curso? Eu não estou vendo o nosso curso como uma questão de gasto. Eu estou vendo isso como uma base de investimento
para a minha vida. Não só para a minha vida, sabe? Mas para a vida da minha família. O senhor pagaria mais Sim, por esse curso? sim. Eu estou me sentindo o maior privilegiado de toda a minha história. Eu sou um simples assalariado, né? O que está acontecendo comigo hoje? O cuidado de vocês, através de Deus, a provisão de Deus, a ação de Deus, estou sendo mudado nisso. Eu estou crescendo nisso. Deus está fazendo isso. Porque a minha vida mudou. Mudou. O avivamento virá, mas virá com solidificação, com conhecimento, com a realidade da originalidade, do poder da palavra de Deus nas nossas vidas. E eu digo para ti, eu quero ainda fazer parte dessa geração. Isso eu já faço. Assim como eu conheci a história do Gleidson hoje, eu quero também conhecer a história da sua vida. Você já se imaginou estando sentado nesse sofá aqui comigo e eu contando a sua história e sabendo da sua história? Esse é o novo quadro do nosso canal aqui do YouTube, contando a sua história e a sua experiência no nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia. Se inscreva no canal, comente aqui, me siga nas nossas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Shalom, shalom!